Oi pessoal, aqui é o professor Rafael Ivo e continuando a série de OpenGL moderno na linguagem Python, no vídeo de hoje eu vou otimizar o consumo de memória da nossa aplicação usando uma ferramenta nova chamada Element Buffer Object. No último vídeo, eu fiz um upgrade aqui no nosso buffer, eu fiz o que? Eu enviei, além das posições, as cores de cada um dos vértices para a gente renderizar. Também comentei que, além das cores, um vértice pode ter vários outros tipos de atributo, como coordenadas de textura, como vetores normais, que vão ser utilizados mais para frente para iluminação, e até outros atributos menos comuns dependendo da sua aplicação. Sei lá, por exemplo, a temperatura de um mapa, a curvatura local de uma superfície e por aí vai. Só que no vídeo passado eu também mostrei um problema aqui, que é o seguinte. Quando os triângulos compartilham vértices, a gente está repetindo muitas informações no Vertex Buffer Object. Por exemplo, eu vou selecionar aqui esse vértice daqui e percebe que ele aparece duas vezes. Esse daqui, mais uma vez, duas vezes, certo? Que mais aqui? Esse daqui aparece duas vezes. Então, e apesar de hoje a gente ter placas de vídeo com quantidades bem grandes de memória interna, ela ainda é uma memória finita. Então é sempre bom a gente tentar economizar, certo? E no vídeo de hoje a gente vai fazer exatamente isso, mostrar como a gente pode economizar a memória gráfica, evitando essas repetições aqui de vértices. Beleza, para demonstrar o tamanho do problema, eu vou usar como exemplo esse objeto aqui, que tenta aproximar uma esfera. Esse objeto ele é formado por 320 triângulos. Então suponha que para cada vértice eu tenho que armazenar a posição, com coordenadas x, y e z, a cor, com valores r, g e b, a coordenada de textura, com valores s e t, e um vetor normal usado para iluminação, com coordenadas nx, ny e nz. Isso significa que cada vértice vai ter um total de 11 valores de ponto flutuante. Se a gente usar a mesma estratégia do desenho do vídeo anterior, desses três triângulos, isso significa que a gente vai ter 320 vezes 3, ou seja, 960 vértices no nosso VBO. Logo, o total de memória que a gente vai gastar vai ser o seguinte: 960 vezes 11 vezes 4, porque esses 4, cada float são 4 bytes, então dá 42.240 bytes. Agora, sabe qual é o grande problema? Observa esse vértice aqui. Ele aparece em 6 triângulos. Isso significa que o conteúdo dele teve que ser repetido 6 vezes. Se eu contasse os vértices dessa esfera sem repetição, ela teria 162 vértices. Se eu refizer as contas do VBO, mas dessa vez sem repetir os valores, o tamanho desse VBO ia ser igual a 162 vezes 11 vezes 4, que dá igual a 7.128 bytes. Isso é uma redução de aproximadamente 83% de consumo de memória. Só tem um problema com essa minha lógica, tá? Se eu remover as repetições, eu não vou mais saber como é que eu vou conectar esses vértices, E, para falar a verdade, se eu simplesmente remover as duplicatas, o OpenGL não vai ter mais nem como saber quantas faces eu deveria desenhar. Então, para a gente resolver isso, eu posso colocar aqui um outro vetor separado, contendo uma lista de índices indicando quais devem ser os vértices a serem conectados para formar cada uma das faces. Por exemplo, se eu quisesse construir um quadrado, eu só preciso de 4 vértices, correto? Então eu posso botar aqui 4 vértices. Bem, como eu não tenho a primitiva quadrado, só tenho triângulos, eu posso montar um quadrado usando a conexão desses 3 vértices aqui e depois desses outros 3 vértices aqui. Ok? Então percebe que o triângulo de baixo e o triângulo de cima compartilham esses 2 vértices aqui, que é o vértice A e o vértice C. Então, o que eu poderia fazer aqui se eu quisesse desenhar um quadrado? Eu poderia criar aqui uma lista de vértices contendo apenas os pontos A, B, C e D. No caso lá, era -3 e -3, depois era 3, -3, depois 3, 3 e o último era -3,
3. E além dessa lista de vértices, agora eu ia ter também uma lista de índices. Eu vou chamar essa lista de faces aqui. E a primeira face é conectando o primeiro com o segundo com o terceiro vértice. Então aqui eu coloco 0, 1, 2. E a segunda face é conectando o primeiro com o terceiro com o quarto vértice. Então aqui eu coloco 0, 2, 3. Então observe que agora eu tenho em uma lista o conteúdo dos vértices, que no caso aqui são só as posições, e na outra eu tenho como eu devo conectar os vértices daqui de cima. Ou seja, conecte o vértice 0 com 1 com 2, conecte o vértice 0 com 2 com 3. Então assim, se eu seguir essa lógica que eu acabei de falar para o meu caso lá da esfera, então significa o seguinte, que eu vou ter um vetor, né, com 162 vértices, que eu já comentei antes, mas também eu vou ter que guardar um outro vetor só com os índices, e esse vetor vai ter 320 listas, cada uma dessas listazinhas vão ter 3 índices. Então isso significa que esse buffer de índices ele vai ter um tamanho de 320 vezes 3 vezes 4, o que dá igual a 3.840 bytes de tamanho, né? Supondo aí inteiros de 4 bytes. Então, só para ser mais justo aqui na nossa comparação, se eu usar a estratégia do vídeo passado, ou seja, né, repetindo o vértice mesmo, essa esfera ela vai gastar 42.240 bytes de espaço, né, no Vertex Buffer Object. Já usando essa estratégia aqui, eu vou gastar 7.128 bytes com o VBO e 3.840 bytes com o EBO, que é o buffer de índices, o que dá um total de 7.128 mais 3.840, o que dá 10.968 bytes. Ainda dá uma redução de 74% de gasto de memória. Então, assim, eu já acho, né, que só isso já vale muito a pena, né, não? E isso é só para uma esferinha pequena, né? Então imagina para uma cena com centenas de objetos na tela. E essa forma de desenhar aqui, a gente chama de desenho indexado. E o buffer contendo esses índices, a gente chama de Element Buffer Object, ou EBO. Beleza, então eu vou vir aqui no GeoGebra e vou fazer o seguinte. Vamos fazer o nosso planejamento ali dos nossos 3 triângulos da aula passada, né? No caso aqui, os 3 triângulos têm essas coordenadas aqui. Então, vou colocar aqui rapidamente as coordenadas lá. Então observa aí que eu já botei os 6 vértices necessários, né? Botei até com a numeração aqui. Vai ser o vértice 0, vai ser aqui no canto. Vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4 e vértice 5. Então os meus 3 triângulos vão ser conectando primeiro esses 3 vértices aqui, né? Então minha face 0 vai ser conectando esses 3 vértices. A minha segunda face vai ser conectando o vértice 1 com o vértice 2 com o vértice 4. E minha última face vai ser conectando o vértice 3 com o vértice 4 com o vértice 5. Então tá aí as minhas 3 faces, né? Então voltando aqui para o código, o que eu vou fazer? Vou manter esse cara aqui, que é o vértice 0. Esse aqui é o vértice 1. Esse aqui é o vértice 2. Esse aqui é o vértice 3. Esse aqui é o vértice 4. E esse daqui é o vértice 5. E as duplicadas eu removo. Dessa vez eu vou ter 3 faces, então eu vou ter aqui 3 listas de índices, né? A primeira vai ser conectando o vértice 0 com o vértice 1 com o vértice 3. A segunda face conectando o 1, o 2 e o 4. E a última face conectando o 3, o 4 e o 5. Eu vou precisar também de uma variável aqui para a quantidade de faces. Então tá aqui quantidade de faces. Vou usar aqui len faces. Vou botar aqui em comentário indicando que faces são cada, né? Essa aqui é a face inferior esquerda. Essa aqui é a face inferior direita. E essa aqui é a face superior. Certo.
Se eu deixar do jeito que está aqui, o OpenGL não vai tomar nem conhecimento desses índices aqui. Ele vai simplesmente ler essa lista nessa ordem e tentar fazer vértices dessa maneira. 0, vértice 1 com vértice 2, depois vértice 3 com 4 com 5. Você já vai fazer 2 triângulos e provavelmente a ordem incorreta, né? Não sei. Então como é que eu faço para ele pegar e usar esses vértices nessa ordem aqui que eu estou passando, tá? Você vai ter que incluir agora no VAO, que é esse cara aqui, que já está incluído nele esse VBO. Você vai ter que incluir agora um novo buffer, que é o buffer de índices, certo? Então assim, a criação desse buffer é praticamente quase igual aqui do VAO, tá? Vou botar aqui, criando EBO, Element Buffer Object. Primeira coisa, essa lista é uma lista de inteiros, mas esses inteiros são de que tamanho, né? Não sei. Então, mesmo jeito aqui que eu utilizei o módulo NP para converter todo mundo para float 32, dessa vez agora eu vou usar para converter para unsigned int 32, certo? Então, eu coloco aqui faces, recebe np.array faces type igual a np.int 32. Pessoal, depois, assim, me desculpem, né? Como eu falei, eu não sou muito versado no Python. Eu descobri que basta fazer isso aqui para você converter, para indicar qual é o tipo, tá? Não é necessário fazer dessa forma como eu fiz aqui, como se fosse um tipo de cast, tá? Então eu vou atualizar aqui em cima também. Não muda nada, tá? É só uma questão de... Me disseram que esse aqui era mais correto. Beleza. Aqui eu converti faces. Lembrando que como faces eu defini de forma global aqui. Então eu vou ter que pegar e colocar aqui no global também, para fazer referência a esse cara daqui e assim ele poder alterar, né? Beleza, convertido, agora chega a hora de fazer o quê? Os mesmos passos que eu fiz aqui antes. Primeiro passo, criar o buffer. Então, a mesma instrução, gl gen buffers. No caso, eu vou criar um e vou chamar ele de eboid. Novamente, guarda isso aqui por enquanto, né? Criado o buffer, agora eu devo tornar ele ativo. Então, gl bind buffer. Lembrando que aqui em cima, ó, gl bind buffer espera o quê? Um target, ou seja, o tipo de buffer, e aqui o identificador. O identificador é óbvio, é boid. Mas e o tipo? Bem, o tipo vai ser diferente. Esse cara aqui é um array buffer, mas aqui vai ser um element array buffer, tá? Então vai ser assim, ó, gl underline element array buffer. Próxima instrução, a mesma daqui também, ó. Quais foram os 3 passos que eu fiz para criar o VBO? Criar, tornar ativo, enviar os dados. Por element buffer, a mesma coisa. Criei, tornei ele ativo e agora vou enviar os dados. Então, no caso, a instrução que eu vou usar é a mesma lá de cima. Gl buffer data. Mesma coisa desses 4 argumentos aqui. Primeiro argumento vai ser o quê? O tipo de buffer. No caso, gl underline element array buffer. Próximo, o tamanho desse buffer. São 9 valores inteiros, né, de 32 bits cada, né? Você pode fazer as contas aqui, mas como eu já falei, o array aqui do módulo NumPy, ele possui esse campozinho aqui chamado nbytes, que já dá pra gente o tamanho dele, né? Então eu vou botar aqui faces.nbytes. Depois de dizer o tamanho, aí você realmente envia os dados, que no caso é faces. E por fim, o uso desse buffer. Bem, eu não vou ficar alterando esses índices, do mesmo jeito como eu não vou alterar as coordenadas, os valores desse buffer aqui, né? Então, eu vou utilizar gl static. E como eu vou utilizar esses dados para desenhar, draw. Percebe que é muito parecido aqui o envio dos vértices e o envio dos índices. A única mudança foi aqui o tipo de buffer, que no caso aqui é element array. Então assim, para enviar os dados já foi feito. Precisa descrever mais alguma coisa? Não necessariamente, tá? Aqui no caso do VBO precisa, porque ele possui um monte de informações aqui dentro, né? Precisa porque ele tem posição, ele tem coordenada aqui, valor de cor, vai ter coordenada de textura depois e por aí vai. Inclusive, eu vou encurtar um pouco aqui o meu código, porque acho que vocês já entenderam aqui quais são os atributos, né? Os parâmetros dessas funções aqui dos caras aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou só encurtar aqui o código dessa maneira. Mas lembrando aí que se você tiver dúvida novamente pode deixar assim mesmo com os comentários, tá? Eu só vou fazer isso por questão de tamanho de código mesmo. Inclusive essa ordem de habilitar e descrever, já tanto faz. Então aqui, ó, vou até botar em comentário o seguinte: atributo posição, atributo
cor. Porque aí na próxima vez que eu for escrever o próximo código, né, com, sei lá, texturas, aí aqui eu só faço fazer um Ctrl+C, Ctrl+V dessas duas instruções para a descrição do novo atributo, certo? Beleza, acabou, é só mandar desenhar agora, certo? Vocês tentarem aqui, ó. Vai observar que não está aparecendo os 3 triângulos, está aparecendo só um deles aqui. Por quê? Porque apesar de você estar mandando o EBO, o OpenGL ainda não está utilizando os índices aqui como critério para a ordem dos vértices. Ele ainda está usando essa ordem aqui. E não é isso que a gente quer. A função que a gente vai usar para desenhar não vai ser mais GLDrawArrays. Ela é utilizada para quando você não vai utilizar índices para desenhar. Então não vai fazer desenho indexado como a gente está tentando fazer agora, tá? Beleza, mas eu quero fazer desenho indexado. Então qual é a instrução? A instrução é GLDrawElements. E essa função possui 4 argumentos. Primeiro argumento, o tipo de primitiva. Do mesmo jeito que o anterior aqui, ó. Então no caso eu quero desenhar triângulos, então tá GLTriangles. O próximo argumento é a quantidade de índices que você quer que seja usado para desenhar. É quase a mesma coisa que isso aqui, ó, quantidade de vértices, tá? Por que ele alterou a ordem, professor? Não me pergunte, tá? Não sei. Mas a ordem é ao contrário aqui. Então agora eu tenho que dizer o seguinte, como é que eu faço, né? São 9 índices, né? Se você olhar aqui para a minha lista, certo? Como todas elas são triângulos, o que eu vou fazer? Essa variável aqui, quantidade de faces, está me pegando 3 faces, né? Porque contou aqui 3 faces. Cada face tem 3 índices, né? 3 vértices. Então aqui no caso, eu vou colocar o seguinte, 3 vezes quantidade de faces, certo? Porque assim, se eu quiser alterar lá, eu não preciso ficar mudando aqui de novo, né? É uma boa prática, né? Você deixar as coisas com variáveis assim, porque aí altera em menos lugares no código, certo? Então eu vou até botar aqui nos comentários. Próximo argumento, o tipo de dados que você está usando por índice, certo? No caso, a gente converteu todo mundo para unsigned int, lembra? Então aqui você vai utilizar gl unsigned int. Professor, tem outros tipos possíveis para se enviar os índices? Existem sim, tá? Você pode utilizar o gl unsigned byte, que aí só vai te dar, por exemplo, 1 byte de tamanho para os índices. Significa que você só vai ter índices de 0 a 255. Ou você também pode usar o gl unsigned short, que, bem, tem metade do tamanho de um int, que no caso, ao invés de ser 32 bits, vai ser 16 bits. Certo? Aí faça as contas aí, que eu não sei exatamente. Talvez eu bote aí na tela aí o índice máximo que poderia ter usando unsigned short, tá? E por último, você vai utilizar uma coisa parecida com esse 0 aqui. Esse 0 no GLDrawArrays dizia qual era o índice da primeira coordenada. Ou seja, se eu quiser começar do início, 0. Né? Se você quisesse começar a partir do segundo índice, né? Ou seja, do segundo vértice, aí você botava 1. Se você quisesse começar do terceiro índice, do terceiro vértice, 3 e por aí vai. 2 na verdade, né? Já aqui é uma coisa parecida, só que aqui é offset do começo do buffer de índices. Como assim? É quantidade de bytes a partir do início. Realmente, eu não entendo por quê, porque poderia ser um número inteiro, né? Mas eles colocaram aqui a descrição de que aqui é o offset a partir do início do buffer. Então, se fosse, por exemplo, eu quisesse começar a partir desse índice aqui, do índice 131, certo? Esse índice aqui. Aí eu ia ter que pular os 4 primeiros bytes, né? Já que cada número aqui tem 4 bytes de tamanho. Bem, não quero fazer esse pulo nenhum. O que você coloca aqui então? Coloca none. Ok? Esse aqui era para ser um tipo de ponteiro. Então, vou executar aqui agora. E observe que agora sim, estamos desenhando os mesmos 3 triângulos do vídeo anterior. Só que dessa vez, eu estou utilizando o que, né? Estou utilizando os dados dos vértices sem repetição e descrevendo como conectar esses vértices aqui. Inclusive, se eu quiser adicionar uma face a mais sem repetir, mas tipo, sem adicionar mais nenhum vértice, é bem simples. Ó. Por exemplo, eu quero fechar esse triângulo, né? Botar o triângulo do meio. Então, se eu quiser conectar o triângulo do meio, eu tenho que conectar os vértices 1 com o 3 e o 4, né? Só para manter a ordem, que eu sempre botei assim no sentido anti-horário, eu vou botar aqui também, tá? Então, o 1 com o 4 com o 3, né? Então, vou botar aqui, ó. 1 com 4 com 3. Essa aqui é a face do meio, né? E percebe que eu não alterei nada aqui. Só fiz criar uma face nova. Então vou salvar aqui e executar. E tá aí. Sem adicionar mais nenhuma informação de vértice, adicionei aqui mais uma face, certo?
aquela coisa. Esse vértice aqui é um vértice amarelo, então ele vai ser amarelo para essa face, vai ser amarelo para essa, vai ser amarelo para a face do meio. Esse vértice aqui é um vértice magenta, ele vai ser magenta para esse triângulo de cima, para o triângulo de baixo, para o triângulo do meio e por aí vai. Bem, e de certa maneira é isso que eu tinha para falar sobre Element Buffer Objects, mas eu preciso antes fazer um seguinte alerta, tá? Nem tudo são flores. Como assim? Para eu considerar um vértice igual a outro, ele tem que ser exatamente igual em tudo. Posição, cor, coordenada de textura e por aí vai. Então se eu tiver qualquer coisa diferente, já não é mais considerado o mesmo vértice. E aí eu vou ter que repetir. Então, por exemplo, imagine que eu quisesse fazer com que esse triângulo daqui fosse totalmente vermelho, esse aqui totalmente verde, mas esses dois triângulos aqui compartilhassem essas cores aqui, magenta e ciano, né? O que eu ia ter que mudar? Para começar, o vértice 3 e o vértice 4 agora vai ter duas versões deles, né? Uma versão vai ser vermelha e outra vai ser magenta, e esse vértice 4 aqui vai ter uma versão dele que é verde e outra versão que vai ser ciano. Então, eu vou pegar aqui o vértice 3 e duplicar, e o vértice 4 vou duplicar, ou seja, mesmas posições, mas as cores diferentes. Aqui vai ser o vértice 3 vermelho, e esse aqui vai ser o vértice 4 verde. Esse aqui é o vértice 3 magenta, e esse aqui é o vértice 4 ciano. Se eu não me engano, eu vou ter que também duplicar esse vértice 1, né? Na verdade, triplicar ele, vai ter uma versão dele que vai ser vermelha para o triângulo de cá, vai ser uma versão dele verde para o triângulo de cá e uma versão amarela para esse triângulo do meio. Então lá vamos nós de novo, vértice 1, 3 versões, uma vermelha, uma verde e uma amarela. Então vamos alterar as cores aqui, né? Uma vermelha, uma verde, então 0, 1, 0 e uma amarela, 1, 1, 0. Então tá aí, percebe que, bem, já perdi um bocadinho aí das minhas economias, né? E agora que eu alterei aqui a quantidade de vértices, os índices também mudaram, né? Aqui vai ser vértice 0, aqui vai ser vértice 1, vértice 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? A face inferior esquerda vai ser conectando o vértice 0 com o vértice 1, que é vermelho também, com o vértice 5, que é esse aqui, que é vermelho também, que é a face inferior esquerda. A face inferior direita é a face verde, então agora vai ser o vértice 2 com o vértice 4, que é verde também, com o vértice 7, que está aqui verde também. A face superior vai ser o vértice amarelo, tá aqui já 3, tá correto. O vértice, na verdade, é o vértice magenta, né? Aqui, vértice 6. Com o vértice ciano, que é o vértice 8. Com o vértice azul, que é o vértice 9. E a face do meio vai ser o vértice amarelo, que é o vértice 3. Com o vértice daqui da direita, que no caso é o vértice ciano, tá aqui vértice 8. Percebe que, olha aqui, né? 2 vezes o mesmo índice, então significa que eu estou evitando repetição. E o vértice magenta, que é o vértice 6. Também aqui, repetindo ele aqui, ó. Vamos executar agora. E observa aí, triângulo completamente vermelho, triângulo completamente verde. Mas aqui, esse vértice aqui está sendo compartilhado para o triângulo de cima e para o triângulo de baixo. Logo, ele é magenta para os dois. Esse vértice aqui também compartilhado com o de cima e o de baixo, ciano. Por isso que a gente está vendo esse degradê aqui. Então, se por acaso tiver pelo menos uma informação, mesmo que a posição seja idêntica, mas se tiver alguma informação, outro atributo diferente, você vai ter que duplicar, né? E dependendo da sua aplicação, não é uma tarefa muito fácil descobrir quem duplicar e quem repetir, né? Então, tem que tomar cuidado isso aí na sua aplicação. Pessoal, eu estou fazendo aqui uma adição no vídeo, só para mostrar num exemplo mais prático a razão de, por exemplo, ter que dividir ou compartilhar vértices, né? Aqui no caso, vocês estão observando no Blender esse cilindro. Dá para perceber que a iluminação de cada face aí é diferente, né? A gente consegue perceber que a iluminação dessa é diferente dessa. Isso está acontecendo porque esse vértice bem aqui, onde o meu mouse está, tá? Que eu vou selecionar ele aqui. Esse vértice aqui, ele muito provavelmente possui um vetor normal para a face da direita e um vetor normal para a face da esquerda. E aí, por esse motivo, ele possui iluminações diferentes dessa maneira, né? Se a gente pegar aí aqui no Blender e colocar para sombrear de forma suave,
olha o que acontece. Percebe que a iluminação está um tanto quanto esquisita, né? Isso está acontecendo por que motivo? Esse vértice agora, ele tem tudo compartilhado. Ele tem a mesma posição e o mesmo vetor normal para a face da direita, para a face da esquerda, mas também para a base de cima. E aí não é correto ele ter uma normal apenas para esses três, tá? Ele tem que ter uma normal para a lateral e um vetor normal para cima. Então, o jeito aqui no caso seria fazer o seguinte, compartilhar esse vértice para as faces esquerda e direita, mas criar uma outra cópia dele, outra versão dele para a tampa de cima, né? Aqui no caso do Blender é até possível fazer isso usando uma ferramenta chamada Edge Split. Então, vou voltar aqui agora novamente, ó. Observe que agora o sombreamento está aparecendo correto. O motivo? Porque agora cada um dos vértices aqui da face tem uma normal para as laterais e uma normal para cima. E bem pessoal, por hoje é só. Nesse vídeo aqui eu mostrei como a gente pode economizar memória gráfica usando Element Buffer Objects, um buffer somente para índices, né, para evitar repetição de dados dos vértices. No próximo vídeo eu vou apresentar uma nova ferramenta, que é uma nova forma de enviar dados para os shaders, os uniforms. E para mostrar um exemplo legal, né, usando isso, né, a gente vai fazer uma pequena animação aqui. Dúvidas e sugestões? Deixa aí nos comentários, tá? E curte e compartilha para ajudar na divulgação. Beleza? Então, até mais.